O Igor já está microfonado, certo, Igor? Dá um oi aí. Ah lá, ele está... Alô, alô. Aê, beleza. Muito bem. Igor, então, vai falar sobre otimizações. É isso, Igor? Isso. Muito bem. Então, uma boa apresentação para vocês. Sigam agora com o Igor. Show de bola, pessoal. Já vou começar aqui. É só conectar aqui. Beleza. Para mostrar aqui na tela, falta o quê? Tá. Beleza, pessoal. Então, muito bom dia a todos. Meu nome é Igor, eu sou coordenador técnico na Tecgraph Agro, tá? E hoje, agora, farei a apresentação AgroCAD, melhorias e otimizações de processos, tá? Vou seguir aqui. A minha apresentação, pessoal, será substancialmente prática, tá? Mas eu vou tirar uns minutinhos para, de forma quase que tradicional, falar aqui do... Opa, ih, caramba, voltei tudo aqui. Falar aqui do treinamento direcionado. Então, pessoal, é um treinamento que nós vamos até vocês, quem já fez sabe, sei que já fui em alguns de vocês aqui, né, na empresa que vocês trabalham. Precisa de uma estrutura, né, televisão, sala, etc. É um treinamento dinâmico, por isso o nome direcionado, é totalmente focado nas necessidades de vocês. Então, um treinamento que eu ministro para cana é totalmente diferente de um treinamento que eu ministro para quem trabalha com grãos, totalmente diferente para quem trabalha com taipas, e totalmente diferente, por exemplo, agora, né, eu visitei recentemente a Cochupé, que trabalha com café, e a LD Celulose, né, da área de floresta. Então, o treinamento foi totalmente diferente para eles também. Eles foram passando as necessidades deles, nós seguimos desenvolvendo comandos, né? Então, foi uma troca de experiências bem interessante. Tá? Ao final do treinamento, sempre libera um link do Drive com dezenas de vídeos, mas isso aqui é só mais um dos complementos, pessoal, porque a gente está sempre à disposição de vocês para receber demandas, para conversar, para melhorar o programa, certo? Então, é só mais um complemento. A gente está aí de segunda a sábado no suporte. Eu fico no sábado das 8 às 14, horário de Brasília. Segunda a sexta, das 8 às 18. Então, isso aqui, eu quero um vídeo específico aqui para o meu caso. A gente faz na hora, a gente envia. Quem já entrou em contato com o nosso suporte sabe bem como funciona, tá? A gente faz questão que vocês entrem em contato, pessoal. Às vezes na hora que o pessoal vai falar com a gente, né? Eu não vou mais incomodar vocês. A gente faz uma reunião lá de, sei lá, 30 minutos, 1 hora, e ao final fala, né? Não vou mais incomodar você hoje. Pessoal, não incomoda nada. A gente quer que vocês entrem em contato. Por favor, entrem em contato. É imprescindível para a gente que vocês consigam utilizar o software da melhor forma possível, tá bom? E beleza, aqui está o meu contato, né? E agora eu vou partir para o Civil 3D aqui, tá, pessoal? Então, deixa eu sair aqui. Deixa eu mostrar aqui agora, né, meu primeiro exemplo. E aí, pessoal, eu coloquei na apresentação, eu coloquei o tema AgroCAD melhorias e otimizações de processos. Tá? E por que eu separei dessa forma, né, melhorias e otimizações? Porque, pessoal, assim, o que eu vou mostrar de melhoria, naturalmente também vai estar tornando os processos mais eficientes. Vocês vão estar conseguindo fazer as coisas de forma mais rápida e mantendo a qualidade. Só que eu separei essa parte, coloquei otimizações de processos, porque nem tudo que eu vou mostrar aqui é novidade. Tem coisa que já existia, que já existe no AgroCAD há uns bons anos aí, só que eu percebo que ainda não são funcionalidades que não estão sendo utilizadas como poderiam ser, certo? Então, quero falar de alguma dessas coisas aqui também. Por exemplo, eu vou começar aqui, uma coisa que alguns usuários já me perguntaram, e eu achei interessante colocar aqui, é a questão da classificação. Alguns usuários me procuraram perguntando, será que eu não teria como utilizar a numeração do talhão para classificar o cliente fazendo em talhão? Porque na hora que eu vou fazer a classificação do CFT, eu tenho que ir lá, colocar 0,1, aí clico no mais, aí seleciono o limite, aí volta para a tela, 0,2, clico no mais, seleciono o limite, e assim por diante.
Então, tem uma solução para isso. Dá para utilizar a numeração do talhão para classificar o cliente fazendo em talhão. Se eu utilizei aqui antes, previamente, utilizei o comando numerar inserir área, como é que eu posso fazer agora para isso? Eu posso entrar aqui no classificação automática de CFT, tá? E é uma coisa que já existe no AgroCAD há bastante tempo. Talvez só vai pedir para eu logar aqui, pessoal. É, isso aí. Vou pedir para eu logar aqui rapidinho. Beleza, deu certo aqui. Ó, eu vou entrar aqui no classificação automática de CFT e vou clicar aqui em um dos blocos do comando numerar inserir área. Eu clico aqui, o comando já aparece ali com a opção atributo selecionada. Eu não preciso fazer mais nada aqui. Se eu tivesse ali, se eu tivesse linhas internas ou limites, eu poderia marcar aqui a opção classificar linhas internas de acordo com os limites, tá? Mas não vou marcar aqui. Ele já vai entender que, por exemplo, peço desculpas pela tosse, tá, pessoal? Acabei de sair de uma gripe, então estou no finalzinho ainda da recuperação. Ele vai entender, por exemplo, o 01, como o cliente fazendo em talhão. Ele vai utilizar essa mesma numeração para o cliente fazendo em talhão. Não tem problema, vou clicar aqui em OK, agora vou selecionar tudo, pressionar Enter. Beleza. Quando eu entro aqui na classificação avançada, já está tudo aqui, ó. Já está tudo classificado. Então, não preciso. 01, clico no mais. 02, clico no mais. Não preciso disso. Agora, eu só preciso mudar o quê? O cliente é fazenda, para o que eu quero, né? Então, clico aqui no primeiro, clico aqui no último, está aqui TecGraph AgroCAD, aqui no talhão. Eu não vou deixar nada preenchido, né? Porque eu vou querer manter a numeração que eu gerei. Vou clicar aqui no aplicar e pronto, ó. Já está lá TecGraph AgroCAD e toda a numeração. Para quem precisa de algum prefixo também, aqui na numeração do talhão, tem o comando, né, que insere isso, tem um comando aqui perto do numerar inserir área, que ele permite isso, né, incluir prefixo em blocos de talhões. Tá? Então, imaginando um caso, que aqui são apenas 4 talhões, né, mas imaginando um caso que eu tivesse dezenas e dezenas de talhões em vários DWGs, eu pouparia um tempo danado, não tendo que entrar lá no comando classificação avançada, certo? Então, alguns usuários perguntaram isso, né, querendo otimizar essa parte de classificação, e aí não é um processo novo, eu achei interessante colocar aqui. Tá? Partindo agora para uma novidade mesmo, pessoal, o comando de rastros, ele me permite agora fazer uma seleção com base nos limites. Tá? Então, vou entrar aqui no comando, esse aqui é o AROD, tá, pessoal? É o comando aqui, ó, delimitar área de rodeiros, tá? É o AROD, vou entrar aqui pelo atalho. E aí, eu vou selecionar, eu poderia selecionar tudo aqui, tá? Mas para mostrar a nova funcionalidade, eu vou fazer a seleção aqui com base nos limites, tudo bem? Vou pressionar Enter. E aí vou colocar a bitola, tá? Então, vou colocar, por exemplo, 3 metros, aqui de largura de pneu 0,5. E agora, aqui entra a diferença. Esse offset, se eu deixar offset 0, ele vai fazer o quê? Ele vai, isso aqui é porque ele percebeu que tem limite selecionado. Se eu deixar offset 0, ele vai criar os rastros, recortando-os em volta do limite de referência, 2 limites de referência. Se eu deixar 0,5, ele vai recortar em volta de um offset desses limites. Tá? Então, aqui, ó, ele recortou em volta de um offset dos limites de referência. Tudo bem? Então, muitos usuários já nos procuraram, isso aí é até uma demanda antiga, né? Perguntando sobre como fazer de forma prática isso aqui. Porque, às vezes, em alguns monitores dava problema, limite interno sobrepondo com o externo, né? E aí queriam testar para ver se dessa forma ficaria melhor, só que dava um trabalhão, tinha que cortar rastro, conectar, né? Não era uma coisa muito prática. Então, está aqui uma novidade que agora a gente consegue fazer isso de forma automática. Se eu aqui utilizar o comando offset, colocar aqui 0,5, eu vou ver aqui onde que ele fez o recorte, né? Então, está aqui, ó, bem em cima, tá? Então, está aí mais uma automação nesse sentido. Pessoal, seguindo, vou mostrar aqui uma novidade em relação ao GoFur, né? Vou entrar aqui no comando, tá? E aí, primeiro, eu vou fazer com essa nova opção aqui, ó, desmarcada, tá?
vou criar aqui minhas linhas. E aí aqui, ó, eu vou puxar até aqui ao meio, né? E aí vou clicar mais ou menos aqui para ele gerar minha matação. Só que uma coisa que estava impedindo muitos usuários de utilizarem a nova ferramenta, que ainda estavam utilizando a antiga, né, que tem um desempenho bem pior, né, mas estavam falando que estavam preferindo utilizar a antiga por causa disso. Aqui na antiga, por exemplo, quando eu tento fazer a matação, num caso como esse, ele não criaria as linhas nessa região aqui, ó, onde eu estou com o cursor. Tá? E o novo normalmente criaria, né? Ó, o novo cria as linhas aqui. E aí o usuário tinha que ficar apagando depois. É claro que assim, apagar não é algo tão difícil aqui nesse caso. Eu posso utilizar o apagar linhas. Então, clico aqui, ó, apaguei, acabou. Né? Mas aí tem que fazer, muitos usuários comentaram comigo, pô, tem que fazer isso toda vez, vou lá, crio, apago. Às vezes as linhas estão muito próximas, é ruim clicar, é difícil. Então, nós lançamos essa novidade na qual eu consigo criar a minha matação ali sem criar as linhas daquele lado. Tá? Então, vou marcar aqui, ó, sulcar apenas regiões adjacentes à curva original. Tá? E aí, eu vou conseguir esse resultado. Então, vou puxar até aqui. Agora, eu vou clicar até aqui, ó, e as linhas não serão criadas nesta região. Tá? Então, está aqui, ó, não foram criadas. Mesma coisa aqui, pessoal. Ó, posso puxar aqui, posso pegar essa outra linha, puxar aqui. Ele não cria as linhas na outra região. Tá? Então, ficou bem mais prático nesse sentido e não preciso fazer numa tacada só. Tá? Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, puxar aqui, até aqui, sair do comando, aplicar outras ferramentas e ainda assim esse recorte acontecer. Então, não só essa melhoria veio para, digamos assim, se equiparar ao CPT nesse sentido, mas ela veio para superar também, porque, como eu falei, eu não preciso fazer tudo de uma vez só. Ó, vou puxar até aqui, depois de ter saído da ferramenta, e mesmo assim as linhas não serão criadas nesta região. Tá, pessoal? Então, está aí a ferramenta funcionando. Beleza? Pessoal, seguindo. GoBRX. Para quem não conhece, o GoBRX, ele serve para quebrar as passadas de bordadura. Tá? Ele quebra e estende. Só que aí, o que aconteceu? Né? Eu vou aplicar aqui o comando como nós criamos ele em um primeiro momento. Eu coloco aqui o ângulo, né? Então, se tiver algo com ângulo abaixo disso, ele quebra e estende. E aí nós criamos primeiro a opção automático, né? Porque é melhor já criar logo a automática, né? Já que já faz em tudo de uma vez, já posso selecionar todas as linhas. Só que aí nós tivemos a seguinte queixa. Ó, aqui, por exemplo, ó, ele quebrou e estendeu. Aqui do outro lado, ó, ele quebrou e estendeu. Aí ele quebrou e estendeu aqui desse lado também. Isso aqui é uma coisa que muitos usuários, alguns usuários, na verdade, se queixaram. Pô, mas eu não quero quebrar nessa região aí. Putz, mas essa região aí, se eu vou aplicar o comando em todas as linhas, ele vai quebrar até onde eu não quero que quebre. Que às vezes é difícil achar o ângulo certinho para o comando funcionar apenas aonde a gente quer que funcione. Né? Então, aí muitos usuários chegaram e falaram assim, não, vou fazer de forma manual mesmo, que pelo menos eu sei onde está certinho acontecendo a quebra. Então, o que nós fizemos para melhorar a ferramenta? Nós adicionamos uma opção por pontos, tá? Por pontos, que ainda é muito mais vantajoso do que fazer de forma manual. Porque aqui no caso dos pontos, eu posso selecionar minhas bordaduras, aqui eu tenho só uma passada, né? Mas eu posso selecionar minhas passadas de bordadura, e eu clico aqui num ponto, clico aqui, ó, no outro. Nem precisaria estar clicando no vértice certinho, tá, pessoal? Poderia clicar um pouquinho aqui mais para fora sem problemas. Clico num ponto, clico no outro, dou Enter e pronto. Ó. Foi feita a quebra também e a extensão, né? Para quem quer manobrar com a máquina por fora do talhão, precisa fazer isso, né? Para não perder a área de plantio, para não perder a área de operação. Então, a quebra também foi realizada aqui, só que aqui, por exemplo, a quebra não foi realizada. Tá? Então, agora a gente consegue, de fato, ter controle de onde essa quebra e extensão está acontecendo. Tudo bem, pessoal? Beleza, vamos seguindo. Pessoal, nós desenvolvemos, a pedido de uma usina, uma ferramenta para identificar linhas de matação na área. Tudo bem? É claro, né, se criar as linhas já pelo nosso comando, né, já está lá, as linhas já ficam lá tematizadas corretamente, mas em casos em que estão trazendo essas linhas, às vezes veio de outro software,
quer identificar essas matações, nós não tínhamos uma opção ainda, e aí criamos a ferramenta IDMAT, ou IDMAT, como preferirem chamar, tá? Que ela faz esse processo. Aqui não tem nem muito o que explicar, pessoal. Ó, seleciono tudo, pressiono Enter, acabou. O comando vai pensar um pouquinho e já vai tematizar as minhas linhas aqui para mim, tá? Vai colocá-las na cor vermelha, tá? Cor vermelha. Deixa ele pensar um pouquinho. Aqui, ó, já tematizou para mim, tá? Então, estão aqui as linhas de matação, ó. Ele já fez o processo aqui, tá? Se eu quiser, pessoal, eu posso até também utilizar o comando de estatística para poder gerar uma tabela em cima disso, tudo bem? Então, eu vou utilizar aqui, ó, comando estatísticas avançadas, que não é um comando novo, já está aí há bastante tempo. Vou selecionar aqui tudo, ó, pressionar Enter. Aqui tem um monte de parâmetros, né, um monte de possibilidades de cálculos. Eu vou clicar aqui em limpar. E aqui, ó, tem aqui, ó, com matações, quantidade. Vou inserir aqui a tabela, ó, e está aqui a minha quantidade de matações, tá? Então, o comando faz isso. Pessoal, relembrando, por exemplo, aqui eu posso, todas essas tabelas, todas essas que estão como table, e também as nossas que estão como bloco, a gente pode facilmente exportar para Excel, né? Então, dou um X aqui, dou um comando tab, sei que muita gente trabalha com Excel também, dou um tab, seleciono, pressiono Enter, ele já gera aqui um Excel para mim, tá? Então, bem simples. Seguindo, pessoal, comando UPF, né? Esse comando foi o seguinte, levantaram a seguinte demanda conosco. A gente faz levantamento de novos talhões, a gente já tem os talhões antigos numerados, só que queremos atualizar a área com base nos novos perímetros. Eu quero fazer isso sem ter que ficar assim, renumerando tudo de novo, porque eu poderia utilizar fazer a importação dos novos perímetros e utilizar o comando numerar e inserir área tudo de novo em todos os talhões que eu precisar, né? Só que aí o cliente queria algo mais prático, né? Porque falou, eu tenho vários DWGs com dezenas de talhões, e aí ficar toda hora utilizando o comando numerar e inserir área de novo, não tem algo mais prático? Desenvolvemos uma ferramenta para isso, tá? Eu tinha um exemplo perfeito para esse caso, pessoal. Vou admitir para vocês que acabei perdendo ele, então vou aproveitar para gerar aqui, utilizando uma das ferramentas do software, um exemplo para poder mostrar a ferramenta. Eu vou aqui, ó, criar novos perímetros utilizando o criar linhas. Eu achei até interessante mostrar dessa forma, que eu ainda vejo, por exemplo, quando o usuário tem que, às vezes eu acesso máquina, faço reunião e tal, e vejo os usuários criando os offsets em cima das linhas, né? Eu vejo muita gente ainda fazendo offset de forma manual num caso como esse. Por exemplo, quero gerar vários offsets aqui em cima de cada limite. Aí o usuário vai lá, offset, aí bota o valor. Vai lá, offset, bota o valor. Pessoal, nós temos aqui, dentro do criar linhas, a possibilidade de já fazer offset em tudo de uma vez. Eu coloco aqui o meu espaçamento, coloco aqui, por exemplo, para dentro, né? Vou selecionar tudo e Enter. É claro, ele vai criar uma passada de bordadura, mas aí é só apagar, né? Então, vou clicar aqui, ó. Inclusive, a gente tem até a possibilidade de já criar isso aqui em outro layer também, né? Caso tivesse linhas aqui em sulcos mestres, e aí essa linha fosse problemática para apagar, a gente tem a possibilidade de já criar isso aqui em outro layer também, tá? Então, aqui é só dar select similar, deletar, e aqui estão os meus offsets agora, em cima de cada talhão. Olha como foi fácil. Se tivesse utilizar o comando offset em cada um, né? Daria um trabalho para gerar esse exemplo aqui. E aí, pessoal, vamos voltar aqui ao foco, né, que é o comando UPF. Então, e aí, pessoal, vamos lá, mais uma observação. Os meus limites, eles estão perfeitamente internos ao meu limite externo. Não precisaria estar assim, pessoal. O perímetro de vocês, é por isso que eu tinha um exemplo perfeito para isso, que eu falei que tinha, né? Porque o perímetro ele não precisa estar totalmente inserido dentro nos originais. Ele pode estar um pouquinho para fora, pode estar um pouquinho irregular, não tem problema, pessoal. O comando consegue fazer perfeitamente. Eu posso aqui, sem problema nenhum, né, pegar um vértice aqui, ó, pegar um vértice, jogar para fora, pegar outro vértice aqui, não tem problema. O perímetro novo, ele não precisa estar certinho em cima do original, tá, pessoal? Então, vou pegar, por exemplo, esse vértice aqui, ó, vou jogar para fora, não tem problema. Então, ó, o valor aqui está, por exemplo, 20,49. Aqui está 21,64. Eu vou aqui utilizar a ferramenta UPF. Vou clicar no talhão original.
só precisam estar em layers separados. Então, os perímetros originais em um layer, os perímetros novos em outro layer. Cliquei aqui, vou selecionar o novo agora. Ó, já mudou. 20.09, de 21.64 foi para 21.04, aqui estava 20 e pouco, foi para 19.75. Tá? Ele já fez toda a atualização, pessoal. Olhem só os valores que estavam aqui. Né? Tá? Então, é um comando super fácil de utilizar para quem precisa fazer essa atualização diária, sem ter que ficar lá numerando, inserindo área, tudo de novo. Tá, pessoal? Então, beleza. Vamos seguindo. Pessoal, nós desenvolvemos também uma ferramenta que serviu, né, tem a função de facilitar a criação de linhas de orientação. Tá? Então, vou só dar um layoff aqui. Ó. Dar um layoff aqui. Que é a ferramenta Zeloc. Pessoal, aqui eu tenho algumas linhas fragmentadas, então o comando não vai ficar redondinho em tudo. Tá? Mas, olha, observem só como funciona a ferramenta. Entro nela, coloco aqui a distância entre linhas, coloco quantas linhas eu quero pular, né? Clico aqui em adicionar, clico em uma linha só, e ele já faz lá para mim. Que nem eu falei, aqui ficou segmentado porque a linha está segmentada aqui também. Tá? Mas eu consigo aqui, ó, coloquei 5, né? Ele pulou 4 linhas e já criou a próxima aqui de orientação. Ele pulou 4 linhas e criou a próxima de orientação. Mesma coisa aqui, ó, tá? Ó, ele vai fazendo ali, tá? Ele vai criando essas linhas de orientação, tudo bem? E aí, pessoal, se, por exemplo, eu quiser... isso aqui serve muito para layout, né? Quem faz layout, por exemplo, isso aqui, num layout, parece uma pintura. Aqui está até fácil de identificar a direção das linhas, né? Mas, muitas vezes, parece uma pintura assim, completa, né? Não dá para identificar a direção. E aí, as linhas de orientação elas entram nesse sentido. Aqui, agora, eu conseguiria utilizar o comando definir linhas de orientação e deixar apenas essas que eu criei agora. Ele poderia gerar o layout em cima disso, e depois, para voltar com as linhas originais, só clicar no comando de novo e volta. Tá? Eu posso gerar o layout e depois voltar ao que era, sem problemas. Tudo bem? Então, ferramenta Zeloc, pessoal. Aqui, pessoal, estou mostrando no formato de apresentação mesmo. Né? Amanhã e depois tudo será mostrado em muito mais detalhes. Tudo bem? Eu vou voltar aqui agora com os meus limites. E eu achei interessante mostrar essa ferramenta aqui, porque eu acho que ela reforça o nosso compromisso com a ideia de sempre estar melhorando o software, por mais que em algumas situações a demanda seja um tanto específica. Tá? Que é a seguinte, o usuário queria cortar as linhas nessa região aqui. Né? Só que aí, aqui, por exemplo, é um limite, que nem está como polilinha ainda, né? Tá como A. Ele diz aqui que está como polilinha, né? Mas quem já mexe aí há mais tempo sabe que isso aqui não é uma polilinha de verdade, é um arco aqui. Né? Então, eu teria que transformar, de fato, com GoAli, por exemplo. Então, assim, aqui eu tenho um limite, e aqui eu tenho um outro limite. Então, essa região aqui, na qual o usuário queria realizar o recorte, essa aqui é uma região de não sobreposição entre os dois limites. Né? E não tínhamos nada para resolver nesse caso, o usuário estava precisando entregar o projeto logo. Ele falou, como é que eu faço isso aqui? Eu preciso recortar. Isso aqui são só 2 exemplos, ele tinha vários. Como é que eu faço isso aqui? Bem, eu tentei ajudar ele na hora, já que a gente não tinha essa novidade ainda. Deu um trabalhão, porque o que eu fiz? Eu criei um offset aqui, dei um offset desse limite, aí quebrei a linha mais ou menos nessa região, utilizei o comando gobuff em seguida, né, para criar um buffer, para depois utilizar o comando gotrm para fazer o recorte. E tive que fazer isso para cada limite aqui, para ajudar ele pelo menos nesses 2 exemplos. Então, deu um trabalhão. Aí eu falei para ele, olha, esse é um caso mais específico de recorte, tá? Mas eu vou ver com o desenvolvimento o que a gente pode fazer para te ajudar, para nos próximos você não ter que passar por esse passo a passo de novo. Né? Porque eu respiro o AgroCAD, estou o dia inteiro, segunda a sábado, mexendo com o AgroCAD. Mas para o usuário, né, pegar e fazer isso aqui rápido, para mim já foi demorado. Né? Então, assim, desenvolvemos a ferramenta dentro da GoTRM, essa possibilidade aqui, ó, entre pares. E aí, como é que funciona? Aqui agora é muito simples fazer esse recorte. Eu seleciono aqui a opção entre pares, seleciono aqui os meus objetos na ordem, aqui, né, meus limites. Tá? Vou selecionar, faltou selecionar isso aqui, né, deixa eu entrar na ferramenta de novo, vou marcar essa opção aqui, vou selecionar a partir desse primeiro aqui. Ó, tá?
vou fazer uma outra seleção na ordem aqui, Enter, seleciono tudo agora e Enter. Ele vai pensar um pouquinho e já vai fazer o recorte em tudo para mim. Tá? Então, vamos esperar um pouquinho, já deve dar o resultado logo. Olha só, já gerou aqui, ó, já realizou o recorte em tudo. Tudo bem? Então, mais uma possibilidade de recorte, pessoal. O comando também funciona em linhas abertas. Tá? Então, por exemplo, eu achei isso aqui interessante quando foi adicionado, né? Porque, por exemplo, aqui é um caso que muitos usuários, quando querem realizar o recorte nessa região, utilizam o comando trim, né? Vem aqui, dá um trim. Ah, vou clicar aqui dentro, beleza, realizei o recorte. Só que a gente que mexe sempre com a ferramenta, sabe que às vezes o trim, por alguma razão, ele quer pegar a linha toda, mesmo estando tudo com verso, tudo certinho. Né? Às vezes trava o civil, e é uma ferramenta do civil, às vezes a gente não consegue controlar muito. Né? Então, eu achei interessante porque nós adicionamos essa opção também para linhas abertas, e caso o usuário quisesse fazer o recorte aqui, poderia fazer sem problemas. Né? Ó, seleciono as duas linhas, seleciono a minha linha base e já fez o recorte. E funcionaria para várias linhas de uma vez, naturalmente. Né? Então, o trim teria que ficar clicando em cada uma. Aqui funcionaria para todas as linhas selecionadas, o recorte. E não teria esse perigo de travar civil, né? De não cortar onde quer. Tá? Nosso comando ele é bem estável nesse sentido. Eu nunca observei, pelo menos, causando erro fatal, esse tipo de coisa. Seguindo, pessoal, desenvolvemos também uma ferramenta que se chama GoCob. Tá? Para que ela serve? Calcular a área aplicada, não aplicada, sobreposta e externa aos limites. Tudo bem? Então, aqui também é uma ferramenta bem direta ao ponto. Tá? Então, entro aqui nela, pressiono Enter. Aqui eu tenho que selecionar um talhão, seleciono um exemplo de coverage, e depois é só eu selecionar tudo. E aí, pressiono Enter. Tá? Essa ferramenta vai pensar um pouquinho mais, pessoal. Não é nada muito demorado, mas ela pensa um pouquinho mais, porque eu tenho 2 talhões ali e muitas coverages. Né? E ele gera todos esses dados. Aplicado, não aplicado, o que está sobreposto, o que está externo. Tá? Então, essa ferramenta ela pensa um pouquinho mais mesmo. Tá? E deve estar gerando o resultado agora. Ó, opa, gerou aqui para mim. Está aqui, ó, tá aqui a tabela, aplicado, não aplicado, sobreposta externa. Tá? E está aqui toda a tematização da área. Então, o interessante aqui é que eu não preciso fazer em um talhão só. Né? Eu selecionei, tem 2 talhões aqui nessa área. Então, selecionei os 2 talhões, selecionei um exemplo só de talhão, depois selecionei os 2, e ele já fez toda essa tematização aqui para mim. Tá? Então, bem interessante para quem quer fazer aí mapa de cobertura, ver onde teve falhas. Né? Beleza, vamos seguindo. Uma coisa que foi pedida por bastante tempo, nós atualizamos, nós geramos a melhoria, que é a questão de gerar superfície com base em curvas de nível. Antes tinha que ficar indo no civil, né? Abrir to space, create surface, vai lá em contours. Agora não, agora a gente consegue fazer pelo próprio comando, criar superfície a partir de pontos. Basta que o AutoCAD de vocês esteja atualizado, tá, pessoal? Aqui, ó, na minha linha, eu só vou precisar antes passar a informação aqui da tabela de atributos, né, aqui do Eleve, para a geometria dos objetos, né, que está aqui em Elevation. Tá? E aí, né, quem já usa o AutoCAD há mais tempo, sabe que a gente tem a ferramenta Agel, né, essa aqui, na qual eu posso fazer a seleção das curvas de nível, pressionar Enter, selecionar Eleve e aplicar. Beleza, agora eu já tenho aqui, né, já foi passada a informação aqui do Eleve para o Elevation, né, que no caso de linhas, né, de curvas de nível, aqui fica Elevation, no caso de pontos, aqui na aba Geometry fica Point Z, se não me engano. Agora, eu vou entrar na ferramenta Criar Superfície a partir de pontos, vou selecionar, na verdade tem que pressionar Enter antes, tá? Observem aqui embaixo, ó, que está aqui, ó, Enter para usar polilinhas. Então, vou pressionar Enter, vou selecionar e pressionar Enter, e a superfície aqui já foi criada. Tá? Então, ficou bem mais rápido nesse sentido, porque todos os nossos comandos eles já funcionam aqui, e a superfície também já está com exagero vertical de 5 vezes, então, para quem vai usar o Object Viewer depois, já fica mais fácil. Tá? E, por último, pessoal, 10º exemplo, eu quero mostrar 2 coisas aqui para vocês. A primeira delas é que a nossa tabela de áreas ela tem a possibilidade de agora gerar uma coluna de declividade. Tá?
E a outra novidade é que o KLA gera, a tabela do KLA de cliente fazendo Italião, também gera uma coluna diária, inclusive descontando limites internos. Então, o que eu vou fazer aqui, para mostrar para vocês? Vou utilizar o numerar inserir área. Esses dois talhões da direita eles são uma cópia dos da esquerda, só que eles estão com limites internos. Vou deixar marcada essa opção aqui, descontar áreas internas. Vou dar um fence aqui, né? F de fence. Selecionar aqui nessa ordem. Ó, 1, 2, 3, 4. Beleza. E aí, na verdade, pessoal, até esqueci de um detalhe, que eu quero mostrar a declividade média, né? Então, preciso de uma superfície. Neste exemplo, vou utilizar a superfície do Google aqui. Vou gerar aqui, ó. Ideal é fazer um levantamento, tá, pessoal? Isso aqui é só para um exemplo. Vou utilizar o comando de recorte de superfície. Vou selecionar meus limites, Enter, clico na superfície, ele já fez o recorte ali para mim, tá? Agora eu posso utilizar o comando numerar inserir área, que ele vai gerar a informação da declividade média por talhão. Então, clico aqui, ó. Vou selecionar aqui na ordem, tudo bem? Opa, selecionar aqui na ordem, quero essa ordem aqui. Ó, beleza, gerou ali para mim. Então, aqui, por exemplo, ó, já deu para ver que ele fez o desconto dos limites internos, porque aqui está 12,57, aqui está 11,90. A única diferença aqui é o limite interno. Aqui deu 13,9, aqui deu 12,72. E assim, esse limite aqui, né, ele não precisa estar em nenhum layer específico. Não precisa. O comando faz uma análise geoespacial para identificar o que tem dentro e já faz o desconto ali dos limites. Beleza, mas esse nem é o foco aqui, né? Agora eu vou gerar a tabela de áreas. Vou utilizar a tabela dinâmica. Posso posicionar a minha tabela aqui. Ele pergunta se eu quero a declividade média. Ele gerou aqui a declividade média por talhão para mim, né? Se eu quisesse exportar isso aqui para Excel, dou um X, dou um TAP, está lá. Tá? Ok, então, uma novidade aqui. Agora, pessoal, eu quero mostrar outra, que foi uma coisa muito pedida e que a gente tinha que dar uma volta antes de fazer essa melhoria, que é a questão de gerar a coluna da área na tabela por cliente fazendo Italião. E aí, pessoal, para mostrar isso aqui, eu vou ter que classificar os meus talhões. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou lá e boto 01, seleciono, 02, seleciono. Não, eu vou usar o que eu mostrei no início da apresentação. Tá? Que eu posso usar aqui também. Ele, inclusive, vai classificar os limites internos para mim também. Então, não só vai cortar aquela etapa de CFT, mas vai cortar a classificação dos limites internos também. Então, vou entrar aqui no classificação automática de CFT, vou selecionar um exemplo de texto, aqui em atributo, vou deixar do jeito que está mesmo, né? Ele vai utilizar 01, 01, 01 para tudo, por exemplo. Só que eu vou marcar esta opção aqui, ó, classificar linhas internas de acordo com os limites. Né? Ele funciona também para limites internos, não só para linhas internas. Vou selecionar tudo, pressiono Enter. Se eu der um VV aqui, né, quem já fez o treinamento comigo sabe que eu adoro esse VV, né? Então, está aqui o VV, ó, ele já mostra, já sei só de bater o olho que está tudo classificado corretamente, porque está azul, é limite interno, é vermelho, é limite externo. Então, bati o olho nas cores, já sei que o processo foi feito. Tá? Então, não preciso nem me preocupar aqui com a etapa de classificação dos limites internos. Esse VV, para mim, é muito bom. Eu, no suporte, às vezes, me mandam projetos para verificar, eu já uso o VV, já vejo pelas cores se está tudo certo ou não. E aí, agora, eu posso entrar aqui em mapas temáticos, CFT, por exemplo, né? Clico aqui em não, e ele já gerou aqui a coluna da área para mim. Tá? Só que eu quero também fazer essa correção aqui do cliente fazenda, né? Então, vou aplicar aqui, ó, já mudou aqui para mim. E aí, agora, eu posso gerar aqui a minha tabela novamente, né? Já com os novos nomes, inserir legenda e colocá-la aqui. Tá? Então, tem uma tabela com os itens separados aí por cliente fazendo Italião. E tenho aqui agora a coluna da área. Tá? E se eu observar aqui os valores vão bater certinho com o do numerar e inserir área. Então, por exemplo, aqui eu tenho o limite sem limites internos. Deu 12,57. Aqui 12,58, questão de arredondamento. O segundo, 13,9. Está aqui 13,9 também. O terceiro deu 11,9, porque tem o desconto do limite interno. Né? Bateu certinho com o numerar e inserir área aqui. E o quarto, 12,72, bateu com o NT também, 12,72. Tá? Então, desde que os limites internos estejam classificados como tal, né, o comando, o KLA, consegue gerar a tabela já fazendo esses descontos também. Tá, pessoal?
Então, assim, pessoal, minha apresentação foi basicamente essa, tá? É uma apresentação que eu faço com gosto, porque eu poderia, por exemplo, só vou ministrar o treinamento direcionado, acabou. Mas eu acho assim, a minha ideia sempre é divulgar o máximo possível as possibilidades da ferramenta. Estou sempre postando vídeo no LinkedIn, no grupo do AgroCAD, divulgando para vocês, né, quem fala comigo sabe. Então, eu não quero que vocês memorizem aqui, eu vou clicar aqui, eu vou clicar ali, eu tenho que saber o atalho certinho. Não, a gente está disponível de segunda a sábado, pessoal. Então, assim, e às vezes eu respondo até fora do horário, já cansei de fazer isso. Então, assim, eu quero que vocês tentem memorizar as possibilidades do programa. Isso aqui é possível fazer, porque a gente sabe que vocês mexem com vários softwares. E não somente softwares, né? Mexem com várias coisas no campo também. É diferente da gente que nós estamos focados aqui na questão do software, em melhorá-lo, a gente está aqui respirando o programa, às vezes vocês utilizam mais o programa em um momento, em outro já não utilizam tanto. Então, assim, se vocês tiverem em mente as possibilidades do programa, isso aí já é mais do que suficiente para a gente. Porque, tendo em mente isso aqui, eu sei que isso é possível, pronto. Aí vocês podem, em seguida, já nos perguntar no suporte. A gente vai atendê-los com o maior gosto. A gente quer que vocês chamem lá. A gente vai enviar vídeos específicos para as necessidades de vocês. Então, somente isso que eu entendo que todos nós queremos. Tá? Que vocês tenham em mente o que o programa é capaz de fazer. E tendo quaisquer demandas, precisando de alguma melhoria, isso aqui não está bom, essa tabela podia ter determinada informação, podem nos procurar também, nós estamos totalmente abertos. Algumas demandas mais simples, às vezes a gente até desenvolve no dia seguinte. O caso ali do GoTRM que eu mostrei, eu conversei com o João Camellini e assim, ele verificou ali as possibilidades, a viabilidade. No dia seguinte ele já estava com uma atualização para isso. Tá? Então, a gente tenta ser rápido, realmente. Agora, é claro, se tiver alguma situação mais complexa, pode ser que a gente demore um pouco mais para atender. Tá, pessoal? Mas a gente sempre vai estar analisando a demanda de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.